Meus irmãos, vamos abrir as nossas Bíblias no Evangelho de Lucas, capítulo 6, a partir do verso 37. Lucas 6, a partir do verso 37. Nós estamos no intervalo para uma nova série. E eu queria trazer aqui algumas reflexões que nós também estamos fazendo lá na igreja em Abreu Lima, onde nós estamos expondo desde o ano passado o Evangelho de Lucas. Evangelho de Lucas, capítulo 6, a partir do verso 37. Diz assim a palavra do Senhor: Não julgueis e não sereis julgados, não condeneis e não sereis condenados, perdoai e sereis perdoados, dai e dar-se-vos-á, boa medida, recalcada, sacudida, transbordante, generosamente vos darão, porque com a medida que tiverdes medido, vos medirão também. Propôs-lhes também uma parábola: pode porventura um cego guiar a outro cego? Não cairão ambos no barranco? O discípulo não está acima do seu mestre. Todo aquele, porém, que for bem instruído, será como seu mestre. Por que vês tu o argueiro no olho de teu irmão, porém não reparas na trave que está no teu próprio? Como poderás dizer a teu irmão: deixa, irmão, que eu tire primeiro o argueiro do teu olho, não vendo tu mesmo a trave que está no teu? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então verás claramente para tirar o argueiro que está no olho de teu irmão. Amém. Até aqui, queridos, a leitura. Nós vamos nos dirigir mais uma vez ao Senhor. Pai, nós te pedimos a iluminação do teu Espírito Santo. Ele mesmo que inspirou a palavra, Ele mesmo que abriu os nossos olhos para nós enxergarmos a beleza do Evangelho. Ele mesmo é quem pode nos iluminar nesta noite para que a compreensão da tua palavra seja clara e possa promover vida em nosso coração, transformando o nosso ser, mudando o nosso viver. Senhor, como nós precisamos da tua graça nesse momento. Fala-nos ao coração, em nome de Jesus. Amém. Amém. Meus irmãos, é muito comum nós ouvirmos essa frase: não julgueis para que não sejais julgados. E ela, tirada do contexto, ela pode trazer um perigo enorme para a vida cristã e para a igreja do Senhor. Porque o julgamento, por si só, ele é fruto de quem tem juízo. Quando você era pequeno, talvez, e fazia alguma coisa errada, sua mãe dizia assim: esse menino não tem juízo. Juízo, portanto, é a capacidade que Deus dá ao ser humano, por sua graça comum, de examinar e emitir um julgamento, um parecer sobre alguma coisa. Todos nós, portanto, temos, a não ser em casos excepcionais, de pessoas que têm, de fato, uma deficiência mental, intelectual, talvez essas pessoas se tornem, por algum instante, incapazes de, em alguma medida, tomarem alguma decisão por conta da sua deficiência. Mas a maioria das pessoas, ou regularmente falando, todos nós temos a capacidade de julgar. Você, por exemplo, está aqui porque você fez um juízo. Você achou bom estar aqui. Para você era importante estar aqui. A roupa que você está usando, você fez um juízo sobre ela. Você não escolhe a mesma roupa de vir para a igreja, a mesma roupa de fazer a faxina em casa, ou a mesma roupa de ir para a praia. Todos nós fazemos juízos. Todo ser humano faz juízos. Portanto, julgar é natural do ser humano, é bom do ser humano e discerne, inclusive, o ser humano dos outros seres vivos, visto que os animais não fazem julgamento como nós fazemos. E olha que alguns animais, às vezes até, segundo alguns especialistas, por instinto, fazem determinados juízos, sim. Pois bem, nós, então, os seres humanos, temos essa capacidade de julgarmos todas as coisas. Por isso, então, a frase "não julgueis para que não sejais julgados", fora de contexto, ela é arriscada.
porque isso pode fazer com que a gente crie um sistema de tolerância tal em que tudo é permitido e nada pode ser criticado, em que tudo é bom e nada é ruim. E até quando nós fazemos isso, nós já estamos julgando. Então, é impossível viver sem julgar. A Bíblia, então, nos orienta a nós julgarmos. O apóstolo Paulo diz: julgai todas as coisas e retém o que é bom. O apóstolo Paulo emitiu juízos a respeito de determinadas situações nas suas cartas. Portanto, julgar é bom, é importante. Julgar é natural, ok? Então, a que Jesus se refere quando ele diz: não julgueis e não sereis julgados, não condeneis e não sereis condenados? Esse texto, como todos os outros textos das Escrituras, precisam ser interpretados à luz do contexto. Vejam, irmãos, é muito importante que nós aprendamos essa regra básica de hermenêutica, não apenas para entendermos a Bíblia, mas para nós entendermos as coisas no mundo em geral. Uma frase dita fora de contexto pode trazer um grande mal, mas uma frase no seu contexto adequado, ela traz então o seu sentido maior, mais importante e real. Eu me refiro a isso porque o texto que nós acabamos de ler, se você observar embaixo aí do título que a Sociedade Bíblica do Brasil colocou aí em negrito, né? O juízo temerário é proibido. Possivelmente a maioria das Bíblias, eu me refiro às Bíblias físicas, né? Vamos trazer então o texto da referência no Evangelho de Mateus, que é Mateus capítulo 7, verso de 1 a 5. E aqui eu lembro aos irmãos que esse texto está dentro daquele contexto do Sermão do Monte, que nós já estamos acompanhando aqui. Vocês, há pelo menos 2 semanas, nós falamos das bem-aventuranças e falamos também a respeito da vingança, não é? Bem, tudo isso aqui está dentro do contexto dos filhos do Altíssimo, as características dos filhos do Altíssimo, o padrão dos filhos do Altíssimo. Na mensagem anterior, que é o texto anterior, nós fomos lembrados pelo Senhor Jesus que os filhos do Altíssimo amam até mesmo os seus inimigos, até os que lhe caluniam, até os que lhe perseguem, porque a marca do verdadeiro cristão é o amor. Visto que nós fomos alcançados pelo amor de Deus, recebemos de Deus graça e misericórdia, nós também somos estimulados a vivermos dentro do padrão que a fé cristã estabelece. O amor é a marca crucial do cristão. Nesse sentido, então, nós não devemos nos vingar do nosso irmão, e neste sentido também nós não devemos julgar os nossos irmãos, no sentido condenatório, porque se nós fazemos uma condenação ao nosso irmão, nós devemos nos lembrar que com a medida que nós julgamos, nós seremos também julgados. Isso aqui não é uma defesa da tolerância. Agora nós vamos permitir tudo na igreja e na vida das pessoas, acharmos tudo normal, porque nós não queremos ser julgados também. E algumas pessoas até dizem assim: era muito bom que na igreja cada um vivesse a sua vida e ninguém se importasse com a vida do outro. Opa, nós fomos chamados para um corpo. Nós somos chamados para fazermos parte de uma família. Nós somos membros uns dos outros. A sua vida afeta a minha vida e a minha vida afeta a sua vida. Nós não fomos salvos individualmente, nós somos salvos numa coletividade. Deus salvou para si um povo, a igreja. Portanto, aquilo que eu faço interfere imediatamente na vida do meu irmão e vice-versa. Nesse sentido, então, da mesma forma que no texto que nós acabamos de ler, essa parte do verso 38, a parte B, porque a medida com que tiverdes medido, vos medirão também, faz alusão à mesma palavra que Jesus disse no verso 31. Se você tiver com sua Bíblia aberta, você vai poder conferir. Como quereis que os homens vos façam, assim fazei vós também a eles. Qual então o sentido que Jesus quer trazer aqui? Lembrem-se, quando você for fazer algo a alguém, você será julgado exatamente porque
você deve oferecer ao outro aquilo que você quer para você. E você não deve dar ao seu próximo aquilo que você também não quer a você. Isso, lógico, nos faz lembrar do mandamento do Senhor, que nós devemos amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Então, observe aí com a sua Bíblia aberta as palavras que Jesus traz a respeito deste assunto. Não julgueis e não sereis julgados, não condeneis e não sereis condenados, perdoai e sereis perdoados. Na semana passada, eu lembrei aos irmãos, e os textos se completam, por isso que as mensagens sequenciais são tão importantes para o nosso entendimento, para a nossa compreensão, que nós merecíamos o inferno, e Deus decidiu agir com misericórdia. E misericórdia é quando nós não recebemos o que merecemos. O salário do pecado é a morte, logo nós éramos merecedores do inferno eterno. Mas Deus decidiu aplacar a sua ira sobre nós, nos concedendo misericórdia. Da mesma forma, Deus nos concedeu graça, e o que é graça? Favor imerecido. Aquilo que nós não merecíamos, Deus nos dá. Se na misericórdia Deus não nos dá o que nós merecemos, que é o castigo, na graça Deus nos dá aquilo que nós não merecíamos, que é o seu favor. Dentro desse contexto, Jesus chama a atenção para o seguinte ponto: se você julga o seu irmão, se você condena o seu irmão, se você não perdoa o seu irmão por alguma falta que ele cometeu, como você deseja receber o perdão de Deus? Como você tem coragem de pela manhã agradecer a Deus por sua misericórdia, se você não exerce misericórdia para com o seu próximo? Como você é capaz de, no começo do culto, dizer assim: Senhor, me perdoa os meus pecados, e querer receber o perdão de Deus, se você não é capaz de perdoar o seu irmão? Jesus então repreende os seus ouvintes dizendo: hipócritas, hipócritas. Porque se Deus, que poderia justamente nos dá o castigo que nós merecemos, retém o seu castigo sobre nós, porque nós, que somos tão pecadores quanto o nosso irmão, não devemos conceder a ele misericórdia e graça? Porque nós não devemos perdoar, se nós somos tão suscetíveis a pecar quanto o nosso irmão? A isso Jesus propõe uma parábola, dizendo assim: pode porventura um cego guiar outro cego? Não cairão ambos no barranco? Verso 39. E diz mais: o discípulo não está acima do seu mestre. Todo aquele que, porém, for bem instruído será como o seu mestre. Porque vês tu o argueiro, o cisco, no olho de teu irmão, porém não reparas na trave que está no teu próprio? Esta, irmãos, é uma capacidade muito natural do ser humano. Nós temos uma facilidade enorme de observar os erros dos outros. Eles parecem que saltam aos nossos olhos. Mas observe, um cisco a gente consegue encontrar no olho do irmão, mas uma trave no nosso próprio, nós não somos capazes de enxergar. O que Jesus está dizendo é que o homem natural, e claro, ele estava aqui falando em especial aos fariseus, e também aos seus discípulos, a mensagem especial aos seus discípulos e apóstolos, mas os fariseus também seriam um resultado disso. O homem natural tem essa inclinação de ver o mal no outro e não conseguir ver o mal em si próprio. Irmãos, todos nós temos um pouco do farisaísmo no nosso coração. Todos nós somos um pouco fariseus, todos nós. Porque o nosso julgamento temerário, o nosso julgamento prepotente, o nosso julgamento arbitrário quanto à vida do outro é imediato. E geralmente nós costumamos observar e criticar os pecados dos outros, aqueles que nós não cometemos. Porque nós de repente já superamos ou não temos alguma inclinação para aquela área, e aí a gente começa a falar mal, a julgar o nosso irmão, porque naquela área ali nós não pecamos.
Lembra do fariseu e do publicano? A velha parábola do fariseu e do publicano? A habilidade do fariseu em subir e orar de si para si mesmo, acusando os pecados do publicano, a capacidade daquele fariseu foi enorme. Ele fez uma lista dos pecados do publicano. Ele não citou um pecado dele, mas do publicano ele fez uma lista. Porque é inerente ao ser humano, nós temos por natureza uma dificuldade muito grande de autoafirmação. E às vezes nós, para nos autoafirmar, nós queremos rebaixar o outro. E geralmente nas suas falhas, nas suas faltas. Mas nesse sentido eu queria lembrar aos irmãos que todos nós somos e temos a mesma estrutura. Todos nós somos pó. Nós somos estimulados por Jesus aqui a sermos graciosos, misericordiosos, a não condenarmos, a não julgarmos, a perdoarmos uns aos outros, porque no final das contas não há melhores e piores, todos nós somos pecadores e Deus do céu olhou e não viu justo nenhum sequer. E segundo a lei do Senhor, todo aquele que tropeça num só item da lei, já quebrou toda a lei. Portanto, todos nós somos pecadores, todos nós somos falhos, numa área ou em outra, todos nós precisamos receber misericórdia e conceder misericórdia. E essa é a dinâmica da vida cristã. Esta é a dinâmica do Evangelho. Quem de nós pode dizer assim, eu não vou conceder misericórdia, eu não vou perdoar, porque isso aí eu jamais faria? Meus irmãos, imaginem o grandioso rei Davi. Davi era o homem mais fabuloso da Escritura. Eu não sei se é possível nós acharmos, claro, além do nosso Salvador, alguém tão maravilhoso como Davi, o mavioso rei de Israel. Querido rei de Israel, o Davi dos Salmos: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Os salmos de Davi, irmãos, expressam assim um sentimento profundo por Deus, um amor assim que nos maravilha. Davi chega a dizer assim: a quem tenho eu no céu além do Senhor? E não há na terra em quem eu me compraz além do Senhor. Davi, inclusive, ora com imprecações contra os ímpios. No Salmo 139, ele diz assim: tomara, ó Senhor, desses cabo dos perversos. Como são terríveis esses inimigos, eu os odeio com ódio consumado. Isso porque Davi odiava o pecado. Mas, meus irmãos, esse mesmo Davi mentiu, adulterou e assassinou. O Davi dos belíssimos salmos, o Davi que dizia que não tinha outro bem além do Senhor, pecou contra Deus, pecou contra Urias, pecou contra as suas esposas, pecou contra Israel, pecou até mesmo contra os ímpios, a quem as nações diziam que o Deus de Israel era um Deus santo. E agora, para onde foi a glória do Senhor, se o próprio rei Davi cometeu um ato tão terrível? Irmãos, Davi pecou gravemente contra Deus. E eu queria saber se há alguém entre nós aqui melhor do que Davi. Se há alguém aqui que tem a mesma capacidade de dizer assim: eu jamais faria isso. Quem poderia imaginar que o Davi que dizia, eu não tenho outro bem além do Senhor, tomou o bem, o único bem de Urias? Quando Urias deveria ir para a guerra, não foi. Ficou, aliás, para casa não foi. Ficou sentado à porta do palácio para defender o rei. E o rei manda por Urias a sua própria certidão de óbito. Você imagina Urias voltando para a guerra, levando para o general Joabe a sua própria certidão de óbito. Pois ali Davi tinha mandado ele ser colocado na frente da batalha. Sabia-se que quem ia para a frente da batalha dificilmente voltava. Você pode imaginar Davi fazendo isso? Davi foi tão ou mais perverso do que os inimigos que ele odiava.
É por isso que Davi disse: cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. É por isso que Davi disse: enquanto calei os meus pecados, os meus olhos se envelheciam, porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim, e o meu vigor chegou em sequidão de estio. É por isso que Davi disse: lava-me, Senhor, completamente da minha iniquidade, purifica-me do meu pecado. Davi reconhecia, irmãos, que havia transgredido a lei contra o Senhor, contra Israel, contra as suas esposas, contra os inimigos, contra a nação de Israel. O mesmo Davi que dizia que amava o Senhor de todo o coração, que o homem justo era o que andava na lei do Senhor, o mesmo Davi que escreveu os salmos que até hoje nós cantamos, lemos e recitamos em adoração ao Senhor. O que eu quero dizer para os irmãos queridos é que nós temos a mesma estrutura de Davi. Nenhum de nós pode afirmar: jamais cairei, jamais pecarei. Quando o Senhor Jesus falou dos últimos momentos da sua vida, o apóstolo Pedro fez essa declaração: Jesus, eu jamais te abandonarei. Jesus disse: Pedro, Satanás pediu permissão para peneirar vocês como quem peneira o trigo, mas eu já estou intercedendo por vós. Foi a intercessão de Jesus quem segurou Pedro, irmãos. No outro instante, Pedro disse assim: Senhor, para onde nós iremos se tu tens as palavras de vida eterna? Mas no momento em que Jesus estava sendo preso, Pedro preferiu ir para outro lugar. Esqueceu aquele que tinha as palavras de vida eterna. E se fosse só Pedro, mas todos os discípulos, exceto João, todos os apóstolos, né, exceto João, e as mulheres seguidoras de Jesus, é que permaneceram junto com ele no momento mais importante. Meus irmãos, todos nós somos pecadores, todos nós falhamos. E quando nós nos deparamos com esta realidade da nossa estrutura, da nossa fraqueza, nós precisamos então imediatamente tirarmos de nós todo senso de superioridade para com o nosso irmão que peca e cai. Nós devemos corrigi-lo, nós devemos exortá-lo, admoestá-lo, nós devemos orientá-lo, mas nós jamais devemos julgar as pessoas como se nós jamais pudéssemos cair na mesma prática que ela cometeu, pois todos nós somos sujeitos à queda. Por isso a Escritura diz: aquele que pensa está em pé, cuide para que não caia. Meus irmãos, mas como nós somos hábeis em apontar, em criticar, nós precisamos ter muito cuidado com isso, porque estamos sujeitos às mesmas situações. E aqui, irmãos, não é uma pregação para a tolerância ao pecado, mas é uma pregação para nos alertar quanto à realidade do pecado. Nós cantamos durante o momento de cânticos de louvor: sou livre da culpa do pecado, sou livre do poder do pecado, e da presença do pecado livre serei. Ainda não sou. O pecado ainda habita dentro de nós. Nós temos duas naturezas, e essas naturezas, elas brigam entre si. O apóstolo Paulo diz: o espírito milita contra a carne, e a carne contra o espírito, porque são opostos entre si. Jesus alertou os seus discípulos dizendo: cuidado, vigiem e orem, porque o espírito na verdade está pronto, mas a carne é fraca. Meus irmãos, essa realidade nos tem sido alertada o tempo todo nas Escrituras, mas às vezes nós nos achamos fortes, ao ponto até mesmo de criticarmos as pessoas e não sermos misericordiosos, não sermos graciosos com elas. Lembrem-se de que com a medida que nós julgamos os outros, nós também seremos julgados. O julgamento temerário, o julgamento condenatório, ele não cabe a nós. A verdade é que quando alguém cai em pecado, meus irmãos, isso deveria causar uma comoção tão grande no nosso coração, que nós deveríamos chorar e lamentar pela queda do nosso irmão.
e não tentarmos construir, a partir da queda do nosso próximo, uma plataforma para nos autopromovermos. Eu jamais faria isso. Nós não deveríamos fazer isso. Se não lembremos, irmãos, que Deus criticou exatamente o povo de Esaú, os edomitas, por causa disso, porque eles se alegraram com a desgraça de Jacó, e Deus trouxe juízo sobre os edomitas por conta disso. Nós não devemos nos alegrar com a queda do nosso irmão, nós não devemos tripudiar na derrota do nosso irmão. Todos nós estamos sujeitos às mesmas coisas. O apóstolo Paulo, grande servo de Deus, talvez do Novo Testamento, seja aquele que nós possamos dizer assim, depois de Jesus, foi o homem mais importante, se apresentava como o principal dos pecadores. Eu, Paulo, principal dos pecadores. Paulo mesmo, escrevendo aos Romanos, falava da sua luta interna contra o pecado. Essa batalha que todos nós travamos. Meus irmãos, se essa é uma batalha de todos nós, se essa é uma realidade de todos nós, nós precisamos ser misericordiosos e ajudarmos uns aos outros na luta contra o pecado. E não querermos nos autoafirmar por conta da queda do outro, dizendo eu sou melhor. A verdade é que quando nos deparamos com essa realidade, o nosso sentimento, além da comoção, deve ser o sentimento de temor. É por isso que quando a disciplina acontece na igreja do Senhor, ela é feita para a educação também da igreja, para que nós saibamos que estamos sujeitos às mesmas coisas. E às vezes nós vacilamos, deixando de alimentar-nos pelos meios de graça, a leitura da palavra, a oração, nos confiamos nas nossas próprias estratégias, e quando nós menos imaginamos, nós estamos caindo em pecado. Precisamos, portanto, estar vigilantes, alertas. Mas lembrando o foco do texto aqui. Quando alguém falhar, o nosso desejo maior é levantar o nosso irmão. Se 7 vezes o homem cai, 7 vezes o Senhor o levantará. E a igreja tem um papel fundamental nesse sentido. Fundamental. Guardadas as exceções de pessoas que querem estar no meio da igreja, vivendo uma vida cristã, totalmente distante do evangelho, sobre os quais este Paulo já afirmou, expulsem da igreja. Guardadas essas exceções, nós devemos estar aqui para nos ajudarmos mutuamente. Se você cair, eu te levanto. Se você fracassar, eu estou aqui para te oferecer o braço forte. Se você estiver chorando, eu estou aqui para te oferecer o ombro amigo. Alegrarmos-nos com os que se alegram e chorarmos com os que choram. Pois todos nós somos um só corpo e estamos caminhando juntos para a Nova Jerusalém celestial. Não estamos fazendo carreira solo, nós somos um time, nós somos uma equipe, somos uma família. E quando na família um sofre, todos sofrem juntos. Sobre esses que querem fazer o mal na igreja do Senhor, Judas já escreveu que eles às vezes se comportam de maneira sorrateira no meio da igreja. Nas festas eles querem promover algumas coisas, são como arrecifes, né? O apóstolo Judas diz assim, que eles são como rochas submersas, né? Nós sabemos bem essa expressão porque nós temos uma região de muitos corais, né? E às vezes os barcos, não sabendo, né, o local correto, acabam afundando, naufragando, né? Alguns são assim na igreja de Deus, mas esses são exceções, graças a Deus. A maioria de nós estamos aqui, irmãos, porque estamos numa jornada pela santificação. Estamos aqui sendo lapidados pelo Espírito Santo. E às vezes nós queremos perfeição do nosso irmão, a perfeição que nós mesmos não temos. Nós queremos uma maturidade que Deus vai construindo aos poucos na vida de cada um. Portanto, todos nós estamos em obra. O Espírito Santo está trabalhando no nosso caráter, está aperfeiçoando o nosso caráter. Mas às vezes nós somos duros demais uns com os outros.
implacáveis às vezes. E isso não é porque muitas vezes nós queremos ver o nosso irmão melhor, é porque nós queremos dizer para os outros que somos melhores, porque não praticamos as mesmas coisas. Não tem nada mais terrível do que isso. O espírito do cristianismo não é esse. O espírito do evangelho é: lembre que você não tem nada para oferecer a Deus e Deus te concedeu graça. Então, quanto ao seu irmão, seja gracioso para com ele, porque você já recebeu de Deus graça suficiente. Seja misericordioso com o seu irmão, porque você já recebeu misericórdia suficiente. Porque todos nós estamos aqui no mesmo propósito. Fomos criados para a glória de Deus, fomos salvos pela graça mediante a fé em Cristo Jesus, fomos feituras dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que nós andássemos nelas. Observe que tudo que o apóstolo Paulo fala é no plural. Então nós estamos aqui para dar as mãos uns aos outros, para nos fortalecermos mutuamente. Deus não quer saber quem é o melhor de nós. Deus quer saber quem é o servo, quem está disposto a ir atrás do caído, quem está disposto a animar o que está aflito, a consolar os que choram. O Senhor quer nos levantar como uma igreja repleta de graça e de misericórdia, tanta graça e misericórdia que recebeu que transborda a ponto de alcançar a vida daqueles que estão fracos e caídos. Meus irmãos, é nesse sentido que nós vivemos como filhos do Altíssimo, quando por amor nós concedemos graça e misericórdia para com o nosso próximo. Eu encerro então lembrando aos irmãos que a árvore é conhecida pelos frutos. É o texto que Jesus vai trabalhar depois. Que seja o nosso fruto o amor. Que seja a nossa marca o amor com quem nós amamos uns aos outros. Que seja a nossa bandeira o amor, porque foi isso que Deus nos deu. E é isso que nós recebemos para dar ao nosso próximo. Quem sabe essa semana eu gostaria de desafiar você. Você não fará uma ligação ou enviará uma mensagem para alguém que está fraco na fé, que está afastado, que está distante. Quem sabe talvez até alguém que caminhou com o Senhor durante algum tempo e já há algum tempo, muito ou pouco, está distante, afastado dos caminhos do Senhor. Quem sabe essa semana você não faz uma ligação, manda uma mensagem, diz: olha, eu lembrei de você, eu orei por você, e eu estou torcendo, clamando ao Senhor, que você esteja aos pés do Salvador, porque a melhor coisa é viver com Jesus. Tire de você, meu irmão ou minha irmã, qualquer olhar depreciativo contra o seu irmão, pois todos nós temos a mesma estrutura. A Bíblia diz que enganoso é o coração e desesperadamente corrupto, quem o conhecerá? Nós não sabemos o potencial de maldade que há em nós. Basta você baixar a guarda na santificação para o velho homem aparecer. Basta você vacilar na vida regular de oração, leitura da palavra, e você vai ver quanta carnalidade existe dentro de você. Não faça esse teste em nome de Jesus. Caminhe para a santificação. Mas é só para lembrar você que nós temos dentro de nós ainda a antiga natureza. Os que caíram, os que estão fracos, caíram porque deixaram de preservar a leitura da palavra, a oração, a constância na igreja de Deus, meio de graça, os meios de graça é importante. Mas todos nós estamos sujeitos à mesma coisa. Já teve algum dia que você não teve vontade de ir para a igreja? Acredito que sim. Já teve algum dia que você não teve vontade de ler a Bíblia, de orar? Acredito que sim. Observe então quanta
capacidade nós temos de cair. Por isso, mais uma vez o alerta: aquele que pensa estar em pé, cuide para que não caia. Seja misericordioso, você recebeu misericórdia. Seja gracioso, você recebeu graça. Ame, você recebeu amor. E assim nós caminharemos juntos, crescendo em amor pela graça de Deus, caminhando fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, nos edificando mutuamente, habitando ricamente em nós a palavra de Cristo, nos instruindo e aconselhando mutuamente em toda sabedoria. É assim que diz a palavra de Deus. E assim nos estimulando mutuamente ao amor e às boas obras. Caminhemos juntos olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Que seja assim em nome de Jesus. Vamos nos colocar de pé.